E o Reserve? E o Reserve, ele é um blend de frutas antioxidantes. Antes do lançamento desse produto, falaram que ele era o produto mais vendido do mundo. E ficou um pouco assim, né? Até um pouco difícil você acreditar que existe um produto mais vendido que a linha Luminez, né? Mas de fato, gente, o Reserve, e não só o Reserve, a Juness em si, o negócio, né? Toda a linha, o portfólio de produtos é de altíssima tecnologia. Né? Todos os produtos conversam entre si, todos os produtos um complementa o outro, todos focados no aprimoramento da juventude, todos focados para retardar o efeito do envelhecimento no seu organismo, na sua pele, na sua vida, né? Para você retardar esse processo que vai acontecer na vida de todos. E o Reserve, ele é um produto de altíssima tecnologia, né? E eu até antes do lançamento dele, eu recebi no meu WhatsApp um vídeo, foi uma reportagem que passou na televisão, na TV brasileira, com um cientista alimentar, e ele estava dizendo justamente dos piores alimentos do mundo e dos melhores alimentos do mundo. Ele discorria, né, sobre os piores alimentos do mundo, a batata frita, na verdade, né, o óleo requentado, que o óleo requentado ele é tão cancerígeno, né, que quanto mais você esquenta aquele óleo, né, mais ele produz uma substância que o escapamento do seu carro solta. Então imagina o quão cancerígeno não é, né, essa alimentação em excesso. Ele disse que na última década nunca comeu-se tão mal. Hoje em dia, né, o meu marido falou, a gente está na correria, e nessa correria a gente não tem mais tempo de comprar um abacaxi para descascar em casa. Se você for comer abacaxi, ele tem que vir descascado no seu prato, senão você acaba não comendo. Então, por essa falta de tempo, a gente opta por comprar produtos pré-aquecidos, pré-cozidos, prontos, congelados, né? E isso faz com que a gente tenha uma alimentação muito ruim, muito mesmo. Né? Então, ele acaba falando do que a gente realmente, na última década, tem comido-se muito, muito mal. Nunca se comeu tão mal como na última década. E fala um pouquinho do requeijão, que o requeijão tem que ser caro, senão ele é batizado. E fala de outros produtos aí, a pipoca de micro-ondas, tudo isso é extremamente cancerígeno, faz mal para o nosso organismo. E ele começa a discorrer, então, sobre os melhores produtos do mundo, os melhores alimentos do mundo. Começa falando da biomassa da banana verde, né? A gente já sabe que nutricionistas, as pessoas que já fazem uma dieta mais orgânica, mais natural, já estão inserindo a biomassa da banana verde. E ele discorre e encerra o vídeo falando que a ciência, a alimentação, tudo vai mudar quando eles descobrirem como sintetizar o resveratrol. Né? E o Reserve nada mais é do que um blend de frutas antioxidantes, onde o principal antioxidante de sua composição é o resveratrol. Né? E esse cientista alimentar ele ainda encerra o vídeo falando que a INCOR, o Instituto de Coração no Brasil, fez uma pesquisa. Na verdade, eles fizeram um teste com coelhos e ele fala que está disponível no site do INCOR, né, onde eles pegam gorduras de um hambúrguer e injetam em alguns coelhinhos, e no outros coelhinhos eles injetam essa mesma quantidade de gordura, porém eles recebem resveratrol, né? Os que não receberam, só receberam a gordura, aquela alimentação pesada, aquela quantidade de carboidratos em excesso, eles desenvolveram problemas cardíacos, cardiovasculares, obesidade, e os outros, câncer até, e os outros não. Né? E eu lembro do dia 25 de junho, quem estava lá vai se recordar também, na hora que a doutora Dona Antar sobe no palco, ela fala, né, ela começa contando uma historinha dos Estados Unidos e da França, que nos Estados Unidos come-se tão mal quanto na França, muita fast food, muita comida industrializada, muita gordura em si, só que nos Estados Unidos o índice de obesidade é muito superior, né? O índice de problemas cardiovasculares, né, problemas cardíacos, é muito superior do que na França. E eles começaram a reparar que o francês tem o hábito de, em toda a alimentação, tomar uma taça de vinho tinto, principalmente porque eles são um dos maiores produtores de vinho tinto do mundo, né? É um hábito deles. E o vinho tinto, na verdade, a uva roxa, ela possui resveratrol em alta quantidade. E isso faz com que eles, né, tenham mais benefícios e não desenvolvam tanto esses problemas cardiovasculares e nem a obesidade. Né?
Eu recomendo que você hoje acesse o canal Longevity TV e assista o vídeo sobre esse produto maravilhoso chamado Reserve, né, diretamente do cientista da Juness, falando dos benefícios para o seu organismo, né, consumindo esse produto. Então vamos lá. O que a gente tem dentro desse produto? Tá? A gente tem frutas, cereja, romã, mirtilo, sementes de uva, açaí e extrato. O foco desse produto é retardar os efeitos do envelhecimento no seu organismo. Por exemplo, a perda de memória é um efeito do envelhecimento. Por isso que a gente tem mirtilo na composição, a gente sabe que ele ajuda a retardar esse processo, né, de perda de memória. Então, todos os produtos foram escolhidos a dedo para que esse blend antioxidante, né, seja o mais eficiente possível. E a gente possui, né, sementes da uva e o extrato da uva roxa, porque é onde mais tem o índice, né, de resveratrol. O meu marido já falou um pouquinho, quando ele estava falando sobre os produtos, falando sobre a oxidação. Né, o que é o antioxidante, o que é a oxidação. A oxidação, na verdade, é algo que acontece com tudo que está, né, com tudo no mundo, porque tudo está exposto ao oxigênio. Quando você corta uma fruta, ou quando você, por exemplo, descasca uma banana, você repara que ela fica preta, né? É o efeito do oxigênio. Ela vai oxidando, de fato, ela vai enferrujando. Isso acontece com a gente, com o nosso organismo também, né? Tudo que está em meio ao oxigênio vai enferrujando, vai oxidando e, ao pé da letra, vai envelhecendo, tá? Por isso que a gente tem as cascas, né? A casca da uva roxa, porque as cascas das frutas, elas são antioxidantes e protegem a fruta de oxidar, né? Por isso que a gente comendo essa alimentação mais saudável, a gente está retardando o efeito do nosso envelhecimento. Porém, a gente precisa suplementar, assim como o colágeno hidrolisado, os antioxidantes precisam ser, né, suplementados na nossa alimentação, porque só o que a gente come não é suficiente para retardar os efeitos do envelhecimento. Por quê? E da oxidação. Porque não só o oxigênio faz com que a gente envelheça, com que a gente, né, enferruje, mas também os radicais livres, né? Hoje em dia, com a poluição do jeito que está, com o nosso estresse, né? O sol, a gente sabe, né? O buraco na camada de ozônio, a gente está passando aí por dias super quentes. A gente sabe que o clima está mudando. E tudo isso, todo esse calor em excesso, toda essa poluição, todo esse estresse, faz com que a gente envelheça precocemente. Esses radicais livres em excesso faz com que a gente envelheça. E qual é o papel do antioxidante no nosso organismo? O antioxidante, ele vai lá, imagina que ele é uma bolinha, e o radical livre é outra bolinha. Ele vai lá, ele gruda, o antioxidante gruda na bolinha chamada radical livre e ele anula o efeito do radical livre no nosso organismo. Ele anula. É como se ele, né, tivesse combatido e não existisse mais aquele radical livre. Então a gente precisa, sim, ter uma dieta rica em antioxidantes para retardar todo esse efeito precoce do envelhecimento no nosso organismo, tá bom? Bom, esse é o papel, então, do antioxidante. E olha que interessante, existe um teste chamado teste CAP-A, que é um teste que avalia o quanto aquele antioxidante consegue penetrar na membrana da célula, penetrar na membrana do DNA, para fazer, né, o que ele precisa fazer para retardar o nosso envelhecimento. Porque de nada adianta você consumir antioxidantes e esse antioxidante não consegue penetrar na membrana da célula. Ele não vai fazer, ele não vai cumprir o papel dele, né? Então, esse teste CAP-A avaliou que o Reserve, ele possui uma pontuação muito acima dos padrões habituais. Ele recebeu um resultado notável de 37,1 unidades por centímetro cúbicos. Isso faz com que o Reserve seja um antioxidante poderosíssimo que consegue penetrar e quebrar, passar pela barreira da célula, pela barreira do DNA e fazer aí retardar todo o envelhecimento e cumprir com o seu papel dentro do nosso organismo, tá? Então isso daqui é bem interessante. A gente sabe que a gente está consumindo um produto e, além disso, ele está fazendo o que ele precisa ser feito dentro do nosso organismo. Bom, aqui é muito interessante, o canal Longevity TV fala, mas eu lembro também da doutora Dona Antar falando, né? Falando, né, que se a gente
a gente come menos, se a gente come 40% a menos, a gente vive 30% a mais. Só que é um pouco inviável você falar para as pessoas, né? Poxa, come 40% a menos para você viver 30% a mais. No geral, as pessoas vão falar que vão preferir viver, né, 30% a menos e continuar comendo os seus 40% a mais. Por quê? Existem alguns genes no nosso organismo que eles só são ativados se a gente entra em estado de alerta. E quando você passa fome, o seu corpo entra em estado de alerta e libera os polifenóis. Esses dias até eu estava até fuçando no WhatsApp, no Instagram, e eu vi uma postagem muito curiosa da Gabriela Pugliese, falando, eu vi um pote de pipoca, e era à noite, e eu fui ler sobre aquilo. Eu falei, nossa, o que é isso? Ela falando, sim, que o personal dela falou para ela comer pipoca à noite, que não sei o quê. Daí ela falou o jeito de fazer a pipoca mais saudável, mas no geral, o que ela quis dizer naquele post é que as pipocas possuem polifenóis. Aí eu já parei de ler o post, eu nem continuei. Por quê? Porque eu tinha acabado de assistir o canal Longevity TV sobre o Reserve. E o Reserve, o resveratrol, ele possui os polifenóis. O que são os polifenóis? Os polifenóis, eles ativam o gene da sirtuína, que é o gene que só seria ativado se a gente passasse fome, ou se a gente entrasse em estado de alerta, e isso faz com que a gente viva 30% a mais. Então, olha que maravilhoso que é o portfólio de produtos da Juness, né? Da mesma forma que o VidaCell entra na sua vida te proporcionando mais vitalidade, o Reserve vai entrar na sua vida te proporcionando mais longevidade. Então, você vai viver esses 30% a mais com muito mais energia, com muito mais disposição. É realmente maravilhoso esse portfólio de produtos, né, promovendo aí um aprimoramento na nossa juventude, tá? Então, é bem incrível. E quais são os benefícios, né, do consumo do Reserve na nossa saúde? Por que você tem, então, que consumir o Reserve? Por que você precisa consumir o resveratrol? Né? Aumenta a resistência, aumenta o número de mitocôndrias produtoras de energia nas células musculares, aumenta a força, reduz fadiga muscular, melhora na coordenação, melhora a memória, né? A gente tem mirtilo, já foi falado no começo, né? Melhora o tempo de processamento da reação, né? Comumente afetados é um efeito do envelhecimento, controla a regulação de gordura e diminui a absorção de açúcares no intestino, né? Por isso, né, que as pessoas que tomam o cálice de vinho tinto e as pessoas que consomem o Reserve, o resveratrol, né, elas têm aí uma maior eficiência, uma menor predisposição à obesidade por causa dos efeitos do resveratrol e do Reserve. Melhora a resistência contra inflamações crônicas, isso é maravilhoso. O Reserve é um poderosíssimo anti-inflamatório, né, que por sua vez é uma das grandes causadoras dos danos no DNA. Então, assim, o consumo de todos esses produtos, a verdade é uma só, tá? Os nossos produtos, eles não estão aqui para curar, prevenir, nada, né? Curar nenhum tipo de condição física, de condição, né, de médica nenhuma. Só que você é o que você come. A verdade é essa. Ou você vai investir hoje na sua alimentação, a gente sabe que produtos, né, mais saudáveis são até mais caros, né, produtos integrais, orgânicos, sem glúten, e hoje em dia está até tão falado, a gente sabe da nossa preocupação. Por quê? Porque se você não investir hoje nisso, amanhã você vai ter que investir em tratamento médico, você vai ter que investir em remédios, né? Então, tenha hoje uma alimentação mais saudável, tenha hoje uma vida, uma rotina mais saudável, né? Para que você, de fato, não tenha que amanhã investir em tratamentos médicos, investir em remédios, tá bom? Como que você pode consumir o Reserve, inclusive o VidaCell, e inclusive na área, né? Muitas pessoas me perguntam. Bom, tem pessoas que falam para você consumir o Naara à noite, o colágeno melhor absorvido à noite. Eu gosto de consumir o Naara de manhã. O meu personal sugeriu que eu dividisse a dose de manhã, uma dose por dia, só que eu tomasse metade de manhã e metade à noite. Eu sou uma cabeça de vento. Se eu fizer isso só no fim do dia, eu vou acabar não fazendo. A nossa rotina é muito noturna, eu chego em casa muito tarde, então tudo que eu preciso tomar, eu tomo de manhã. Eu já tomo Naara, eu já tomo o VidaCell, só o Reserve. O Reserve eu busco tomar entre o café da manhã e o almoço, ou eu também já tomo de manhã, tá? Só que daí, se eu for tomá-lo de manhã, é a primeira coisa que eu faço no dia, é tomar o Reserve. Porque eu lembro que a doutora Dona Antar falou que a melhor forma de você consumir o Reserve é você consumindo ele entre as refeições e não junto com nenhuma alimentação.
Então, toma ele, espera um pouco para comer, ou come e depois de um tempo toma ele, tá? O VidaCell você pode tomar até 3 flaconetes por dia, e o Reserve aqui está dizendo 3, no canal Longevity TV também, mas a doutora Dona Antar falou que você pode tomar até 2 por dia, e ele é em forma de gel, porque a absorção do resveratrol é mais eficiente. E ele é saborosíssimo. Além de altíssima tecnologia, a empresa realmente pensou no nosso paladar, tá? Ele é tão maravilhoso que dá vontade realmente de tomá-lo de sobremesa depois de toda a alimentação que a gente faz.